Mães de Jundiaí, bora brincar? Porque nesse episódio, Festival para Aprender? Tem. Animação? Tem também. Oficinas? Tem, sim, senhora. E tem uma biblioteca que dá vontade de morar lá dentro. Desde que chegou a Jundiaí em 2015, próximo ali ao Jardim Botânico, a proposta sempre foi oferecer qualidade na programação, com um critério democrático na política de acesso. Agora eu lanço para você uma pergunta. De que é que nós estamos falando, afinal? Lívia Haddad, você vai me ajudar a desvendar o Sesc Jundiaí? Com certeza, Marcinha. Acho que é um dos programas que a gente estava mais esperando realizar, porque eu sinto muito forte a necessidade de uma demanda como a que o Sesc atende no Mães de Jundiaí, né? Então, assim, ter essas duas pessoas aqui na nossa frente vai tirar todas as nossas dúvidas e a gente vai poder até fazer mais um programa, já tô achando. É isso aí. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar as nossas convidadas e já agradecer a Júlia Ferrari, que é técnica de pedagogia do Núcleo de Infanto-Juvenil, correto? Isso. Se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor. E a Mariana Marchiori, que é bibliotecária responsável pela programação de literatura do Sesc Jundiaí. Falei correto? Corretíssimo. Então, vamos à nossa conversa de hoje, que a gente estava tão na expectativa aqui. Queria que vocês dessem, assim, para iniciar, uma pequena apresentação do que é que as crianças, ou melhor dizendo, o que é que as mães podem aproveitar desse Sesc Jundiaí, cada uma nas suas respectivas áreas. Que bonitinha! Eu posso começar. Bom, o Sesc Jundiaí tem uma série de programas que são permanentes. Então, eles acontecem ao longo do ano. Eu vou falar um pouquinho de acordo com as faixas etárias. Então, tem o Espaço de Brincar, que é voltado para crianças de 0 a 6 anos, com uma sala focada um pouco mais nos bebês de 0 a 3, que é a sala do Espaço de Brincar, mas que agora também a gente foi para fora, foi para o lado de fora para ter mais contato com a natureza. Então, a gente tem um gramado, que tem uma casinha de bioconstrução, que é vizinha da casinha das abelhas ali, que também é um espaço bem gostoso e que as crianças ficam super curiosas. Tem a nossa praça, que tem um tanque de areia, onde as crianças podem brincar bastante. E a gente costuma dizer que é uma unidade bem brincante, para todos os espaços tem opção de lazer. Tem os outros programas que são permanentes, voltados para infâncias e juventudes, que é o programa Curumim, que é de 7 a 13 anos, e o Juventudes, que é de 13 a 17 anos. Além disso, tem os programas esportivos também. Isso é a nossa atividade regular, que é o esporte criança, o esporte jovem, e também para os adultos e as outras faixas etárias. Além disso, tem a programação artística, né, Mari? Sim. Bom, voltando aqui, vou centrar um pouquinho na biblioteca, né? E depois pegando um gancho para a programação artística. Eu adorei quando você falou que a biblioteca dá vontade de morar lá dentro, porque é como eu sinto também. Eu acho que o que vale falar, né, aqui nesse programa é que a biblioteca, assim como todo o Sesc, ele é gratuito, qualquer pessoa pode acessar a biblioteca. A gente tem um acervo riquíssimo de literatura infantil, de literatura adulta também. Então, muitos romances nacionais, romances estrangeiros, todos em língua portuguesa. Qualquer pessoa pode emprestar livro, qualquer pessoa pode ir lá, deitar no ninho, ler uma história. Então, a proposta é esse espaço aconchegante mesmo, para acolher todas as pessoas, de todas as faixas etárias. E eu acho que, e aí entrando nessa questão do artístico, o espaço da biblioteca, assim como todo o Sesc, está entrelaçado com a literatura, né? E aí vou focar um pouquinho em já comentar e divulgar o nosso projeto de clube de leitura para as crianças, para e com as crianças, né? Porque eles se retroalimentam. Então, assim, existe o espaço que por si só já é convidativo e tem muita coisa que dá para se explorar só de estar lá dentro, né? Você está entre os livros, com os livros, descobrindo, fruindo livremente entre as prateleiras, perguntando uma dica para quem está lá atendendo.
assim como as nossas programações ali do espaço. E aí eu vou puxar muita sardinha para o espaço, que é, como eu disse, né, a minha área de atuação. Então, a gente tem programações ali dentro do espaço da biblioteca que são regulares e que funcionam muito bem nessa questão de formar público. Então, a gente tem todo sábado à tarde, a gente tem mediação de leitura. A mediação de leitura ela é uma proposta incrível, porque ela faz a ponte do livro, do objeto livro, com as crianças, e não só com as crianças, com as famílias. Então, a gente já teve muitas experiências de estar lá. Geralmente, essa atividade dura de 1h30 a 2h. Tem crianças que ficam o tempo todo e não querem sair. Ou, às vezes, o contrário. A mãe ou o cuidador quer ficar porque está interessante, se emociona, chora com as histórias. Então, é um espaço, acima de tudo, para diálogo, né? Para conversas a partir da proposta do livro. Então, a gente tem essa grade regular. Sábado de manhã, a biblioteca está aberta ao público. À tarde, a gente geralmente tem, quase sempre tem, uma mediação de leitura ou oficinas relacionadas à literatura. E todo domingo de manhã, que é a cereja do bolo, acho que desde a inauguração da unidade, a gente tem contação de histórias, que é uma outra proposta que também está muito relacionada ao livro, mas ela parte de um outro lugar, da tradição oral, de escutar histórias, de estar nesse tempo, né? Nesse que não há tempo, na verdade, num outro tempo de você ouvir. E ela vai resgatar mesmo as tradições das nossas avós, né? O quão importante é você praticar esse momento e esse exercício de escutar. E que é um desafio, porque a gente vive num mundo de tela. Mas eu posso dizer com toda a segurança que a gente tem um público fiel, que todo domingo de manhã tá lá. Muitas pessoas voltam, porque sabe que tem, e que é bom, e que as crianças gostam. E ao longo desse tempo, eu pude observar que as crianças também amadureceram isso. Elas ficam, elas se prendem, né? Então, assim, é para todas as idades, mas a gente percebe ali que a criança que está próximo dos 6, 8, 12, elas interagem muito. Elas participam, elas querem interagir com o narrador, né? Então, é muito legal de ver isso. E, ao final, você sai ali com uma criança interessada naquela história, no que o livro pode proporcionar. Então, são todas as atividades relacionadas ao objeto livro, que é a essência ali, né, da biblioteca. Posso falar do clube de leitura? Claro. Pode, claro. A gente trouxe vocês aqui para É isso falar. mesmo. A gente tem, vou pensar, né? A gente tem muito consolidado a ideia de clube de leitura para os adultos, né? Que é algo que já funciona, principalmente na pandemia, deu um boom, né? É gostoso, né? Quando você lê um livro, você quer trocar, você quer falar sobre. E esses encontros na pandemia começaram a acontecer de forma virtual, mas já aconteciam desde lá, né? Da Idade Média, né? Vamos dizer assim. E aí, no Sesc Jundiaí, como a gente já tem essas propostas de clube, né? Pensando aí para jovens, como Cai na Prosa, que são obras que caem no vestibular, e outros encontros com escritores, poetas da palavra, que é o projeto Aquele Papo, que traz pessoas para fazer um papo com o nosso público. Uma novidade, como eles funcionam muito bem, a novidade foi fazer um clube de leitura para as crianças, para e com as crianças. Então, esse projeto, ele se chama Primeiras Leituras, ele nasceu este ano, então a gente já encerrou um primeiro ciclo, que foi de 4 encontros, né, de março a junho, e agora a gente vai ter uma nova temporada, iniciando em agosto e que vai até novembro. Qual que é a proposta desse clube? Como todo bom clube de leitura, a ideia é que a gente, a partir de uma curadoria pensada, né, com esse recorte, cuidadosamente escolhida, a gente leia previamente o livro e se encontre depois para falar sobre ele. Mas não só isso, a gente vai conversar com o escritor, com a escritora que daquele livro escolhido. Então, acho que são elementos que enriquecem bastante a proposta. Então, a gente tem uma pessoa que faz a mediação, ela é uma contadora de histórias, porque a ideia é um diálogo com as crianças. Então, no bate-papo para o adulto, o escritor ou o convidado, ele vai muito no sentido de fazer uma fala, né, polida e mais técnica. Para as crianças, isso não funciona.
Então, eu vou contar um pouquinho do que já foi. A gente recebeu, a cada mês, a gente se encontra, né? Geralmente no final do mês, com esse autor, para falar sobre o livro. E aí, diversas possibilidades. Tem gente que leu e volta lá cheio ávido, né? De dúvidas, curiosidades sobre aquela história. As mais interessantes possíveis, porque as crianças não têm filtros, né? Ou que não leu previamente, mas que de repente conseguiu ver aquele livro um pouquinho antes do encontro, ou que o próprio autor lê um trechinho e conta. Então, de qualquer forma, o encontro ele é válido, né? A gente disponibiliza um volume maior desses livros escolhidos na biblioteca durante todo o mês, para que as pessoas possam ver, emprestar, levar para casa, mas nada impede que também no dia você vá sem ter visto previamente, porque vai sair de lá com muita informação, de qualquer forma. Acho que aqui a gente já está começando a desmistificar um pouco o que é o Sesc Jundiaí. Porque muitas pessoas têm a ideia, né, Lívia? Acho que no grupo, na comunidade, talvez surjam essas dúvidas. Será que eu posso ir no Sesc? Acho que as meninas até podem esclarecer melhor isso. Será que eu posso ir no Sesc? Surge essa dúvida? Mas muita. Será que eu posso? O que tem lá? O que eu posso fazer para mim, para minha criança? Será que paga? Quanto que paga? Que horas? Então, assim, como é uma programação intensa e todo mês tem alguma coisa diferente, né? Surge sempre muito essas dúvidas sobre eu posso fazer parte disso? Acho que vale a pena, claro que pode. O Sesc é para todo mundo, né? A gente fala que o Sesc está de portas abertas, não existem catracas, não pede carteirinha, é só entrar. Então, e aí a gente percebe que o público, quando chega, ele transita por todos esses espaços, né? Um dos espaços prediletos é a biblioteca, mas a gente percebe que as famílias vão passeando pelo Sesc e brincando e estando um pouquinho em cada lugar. Eu acho que o que a Mari trouxe, que é muito legal, é o protagonismo da criança, né? Então, trazendo um pouquinho mais dos espaços lúdicos, o foco não é o brinquedo. Então, se vocês chegarem no Sesc, não tem muitos brinquedos estruturados, tem muita natureza para você brincar. Então, aquele galinho vai virar uma varinha mágica, as comidinhas. Então, a gente tem uma espiral de ervas do lado do nosso tanque de areia. E essa espiral, ali o hortelã vai virar uma comidinha, o alecrim vai ser uma outra. E aí eles levam lá para a casinha, nas tigelinhas, e vão brincar com as panelinhas. Ou na própria areia, e vão fazer bolos recheados de flores. Então, e eu acho que eu destacaria, né, esse vínculo que vai se estabelecendo. A gente estava falando dos livros e da natureza, acho que é um dos melhores recursos para a gente sair aí das telas, e aonde esse simbólico da criança vai se desenvolvendo. Então, muitas vezes, a partir do livro, a criança entra numa brincadeira e vai representar. Então, vai brincar daqueles animais que ela comentou, daquele personagem, e a gente acredita que isso é super importante para o desenvolvimento das crianças. Então, eu traria a importância desse brincar livre, né? Então, o espaço de brincar tem ações que são mediadas. Então, de segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia, tem uma educadora que leva um acervo específico com brinquedos, e tentando trazer bastante texturas diferentes, elementos diferentes. Então, no verão tem bastante brincadeira com água. Agora, no inverno também, a gente olha para o céu, olha para ver como que está o tempo hoje, e trazendo tudo isso para a brincadeira. No período da tarde, das 15 às 17, também tem atividades mediadas. Mas, ao longo do dia, qualquer horário que você chegar ao Sesc, você pode brincar, né? Tá livre, o acervo tá disponível, tem as oficinas do ETA, que eu acho que vale a pena a gente destacar, que tem aos finais de semana, ela tem um foco maior nas crianças, no período da noite, durante a semana, e da manhã também, o foco é um público mais adulto, mas tem uma série de oficinas
com as mais diversas temáticas. Tem o trabalho de sustentabilidade também. Então, a gente estava, né, também falando um pouquinho das próximas programações. Então, tem atividades voltadas para entender um pouco como a gente trata nosso lixo, o caminho que o lixo percorre para reciclagem, quem são os atores aí envolvidos. Então, são programações que atendem às crianças, mas atendem também aos pais, aos cuidadores. Quem acompanhou o episódio que nós trouxemos a Lívia e também a Carol, eu espero que você tenha acompanhado esse episódio, nós fizemos aqui a promessa de trazer o pessoal do SESC para dar uma alternativa, uma outra opção para o incentivo à leitura. E está aqui. Promessa é dívida aqui nesse programa. Que responsabilidade. Tá aqui a Mariana para nos dar várias... Já nos deu, né? Várias alternativas. O SESC, aí a pergunta é para as duas. O SESC oferece, na verdade, tem vários diferenciais, porque nós temos em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade privilegiada porque oferece opções para as crianças. Mas vocês têm um plus, né? Vocês têm algo a mais, que é o horário, o espaço, que é um espaço que, embora tenha esse contato com a natureza, é fechado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre tudo isso que a mais o SESC pode oferecer, que, de repente, essa mãe não consegue, nem sequer sabe que tem. Bom, eu vou começar uma linha de pensamento aqui, você me complementa, Júlia. Eu falo, né, assim, em nome do SESC, mas muito também como mãe, né, porque também tenho os meus dias livres e me encontro muito nessa possibilidade de estar com a minha filha no espaço do SESC, porque é isso, acho que quando o SESC ele é esse grande aparato cultural, né, arquitetonicamente falando, que você tem tudo, então é muito bacana. E aí fica dividida entre a Mari, né, funcionária do SESC, e a Mari pessoa, porque as coisas se entrelaçam mesmo, é prazeroso estar lá. Então, você chega ali, a gente está com uma exposição, né, que iniciou agora, beleza, da Mônica Nador e do Jamaque. É uma exposição que fica até dezembro. E você ter essa opção dentro da cidade, né, é muito importante. Você tá ali conhecendo, né, eu não sou das artes visuais, mas posso dizer que é uma experiência, né, para todas as pessoas, cidadãs, e é uma experiência cultural. Você tá ali, você vai apreciar, tem os educadores que podem fazer oficinas junto para falar mais sobre essa exposição, para aprender, para conhecer. Então, você vai fazer um passeio no SESC, você chega, você pode visitar uma exposição, ela é aberta, né? Você transita pelo espaço expositivo, tem um ateliê para fazer oficina. Vamos supor, num dia de chuva, estou fazendo esse exercício aqui. Você tem a comedoria, né? Que a gente tem lá as opções para café, tem o almoço. Fora toda a nossa programação artística e cultural. Então, os próprios espaços, como a gente já falou aqui, né? O espaço de brincar, a biblioteca, o espaço de tecnologias e artes, estão sempre abertos ao público, do horário de abertura da unidade ao horário de fechamento. E aos finais de semana, a gente intensifica a programação de oficina, artística e cultural. Então, você tá lá, você visita a exposição. Se você for lá sem nenhum objetivo, você vai encontrar algo específico, você pode encontrar, ser surpreendido, né? A gente tem muitas atividades na área de convivência que são abertas e gratuitas. A gente sempre tem ali sarau, espetáculo de circo, intervenções itinerantes. Então, você pode ser surpreendido com alguma proposta, né, que a gente está trazendo na nossa programação, gratuita. Isso, por si só, já é uma experiência muito relevante, né? Além dos nossos espetáculos teatrais, a gente tem um foco grande também no infantil. Temos, né, o teatro adulto, que geralmente são aos sábados às 19 horas, e o teatro infantil, geralmente no domingo às 16.
Fora essas atividades de convivência que, em geral, acontecem às 5h30, como para fechar o nosso grande dia de atividades. Eu ia falar que o que eu acho bacana é que, mesmo as atividades que não são pensadas para as crianças, elas abraçam as crianças, assim. Então, esse show da convivência, às vezes você vai chegar num domingo à tarde e vai ser um forró ou vai ser um samba, e as crianças têm um ambiente acolhedor. Então, quando a Mari trouxe, né, que a experiência dela quanto mãe, eu também eu destacaria isso, assim. Eu sou mãe de gêmeos, então sair sozinha com os 2 muito bebês não era uma coisa muito fácil, porque são 2, né, o carrinho enorme, mochila e pega coisa para comer. E o Sesc é um dos lugares que eu me sentia segura e acessível, então eu vou conseguir usar um vestiário, eu tenho trocador no vestiário masculino e feminino, tem a comedoria, que tem uma alimentação diversificada e saudável, então eu tenho a opção de uma salada de fruta para as crianças, tem bastante, né, suco natural, é pensado numa alimentação brasileira e saudável. Então, eu também concordo com a Mari, assim, é uma arquitetura que preza pela essa acessibilidade. Então, se você está com carrinho, tem a rampa, tem o elevador, tem o terraço também, que tem uma vista linda para a cidade, e às vezes o que você quer, quanto mãe, com toda a sobrecarga, né, que a gente emocional, física, às vezes você quer uns minutinhos para um respiro e também para fazer alguma coisa para você. Então, quando você está, né, você pode fazer uma atividade voltada para as crianças e ir mesclando isso. Olha, então a gente vai lá no espaço de brincar ou vai na contação e depois a gente vai ver a exposição. Então, aí vai ver o meu show. Eu acho muito interessante, quando a Mari trouxe da biblioteca e da importância da leitura, eu também percebo nas crianças esse momento de expansão, em que elas precisam de espaço, elas precisam correr e precisam colocar para fora toda essa energia. E quando você vai sentindo nas crianças esse momento de abertura, tem um momento também de recolher, de focar, de concentrar. O que a gente e o Sesc permite essa mudança de espaços. Então, eu estava lá fora jogando basquete, brincando lá no circuito de pneus e cansei e tomei uma água e eu vou passar lá na biblioteca e vou sentar e vou pegar um livro para ler com meu filho, e daqui um pouco eu vou para um outro espaço que tem essa abertura e percebendo isso, sabe, nas crianças, porque às vezes a gente quer forçar um programa que a gente super elaborou e a criança não está naquele ritmo. Quando você vai entrando em sintonia com a criança e percebendo isso, o programa vai se transformando e vai ser muito legal para todo mundo, né? Eu ia te perguntar, inclusive, sobre essa questão, né, da participação da mãe e do pai também, principalmente, nessa programação que inclui as crianças. Isso que ela falou, que a Júlia falou, é muito, muito, muito necessário. A gente, às vezes, faz um cronograma de um fim de semana cheio de atividades e, às vezes, não é aquilo nem que a criança tá esperando. Então, assim, uma das coisas que a gente conversa muito aqui no nosso programa é sobre ouvir as crianças, né? Então, assim, o SESC tem, pelo que a gente está conversando aqui, tem opção para todos os tipos. Desde daquelas crianças mais calminhas, algumas coisas mais leves, as mais agitadas, e que vai variando ao longo do dia entre crianças, né? E as opções que a gente tem. Então, assim, ouvir o que a criança quer fazer. Olha, eu pensei na gente fazer essas atividades hoje. Olha o que o SESC tá propondo pra gente. Topa. Ah, mãe, eu não quero isso, mas eu quero isso. Não quero ir na biblioteca, mas essa oficina me interessa. Então, não criar uma expectativa muito grande com relação a uma coisa que você demorou horas pra idealizar. Porque, às vezes, é muito mais divertido você fazer de uma forma mais espontânea e de acordo com o que a criança quer, né? Sim. E não se esquecendo de você como mãe. Porque a gente precisa lembrar que a gente também é mãe, e a gente também é mulher, e a gente também tem nossas necessidades, como ela falou, de respirar. Às vezes, só sair para respirar. E o pai, né, Marcinha?
E o pai? E o pai, que E- ele... Ela acabou de falar que o banheiro masculino também tem a parte do trocador, do fraldário. Então, assim, é super essencial que o pai participe, né? Dessas atividades, desses programas, porque é uma forma de aliar o filho, né? De integrar a realidade do filho e viver experiências diferentes. Super vale. O outro diferencial do SESC, né? Incluir de verdade, de fato, o pai na criação, no cuidado com o filho. A gente tá pensando até em fazer um podcast, um episódio sobre isso. O que você acha? Manda aí. Você acha que é válido a gente falar sobre essa questão? Né? Super. Porque a gente sabe que existe uma teoria, mas e na prática? Funciona isso? Fica aí a Vamos. ideia e a gente quer saber a sua opinião. Eu estou pensando aqui, por exemplo, a gente sabe que existe um credenciamento que vocês chamam de credencial plena, né? De repente, na comunidade Mães de Jundiaí, existem mães que se classificam, que entram nessa categoria, mas não são ainda credenciadas. Como é que elas têm que fazer? Quem são essas pessoas? Bom, o SESC atende principalmente o funcionário do comércio. Tá. Então, pelo site, hoje já é possível, se você tira a foto dos seus documentos, você consegue baixar o aplicativo e fazer a carteirinha. Mas, se você estiver com alguma dúvida, indo até o SESC, levando os seus documentos, entendendo melhor o tipo da empresa que você atua, lá eles fazem toda essa consulta para entender se vai ser a credencial plena, que é para esse funcionário do comércio, ou se vai ser a credencial atividade, que é para qualquer pessoa. Então, a carteirinha é uma maneira que a gente tem para regular o empréstimo de um material, o empréstimo de livro, mas tem muitas atividades que não precisam nem da credencial atividade, né? Você falou um pouco desse tempo, né, tanto do pai quanto da mãe, desse tempo também sem a criança, e a gente observa que em muitas atividades esses cuidadores vão se revezando para ter esse tempo para si. Então, na ginástica multifuncional, né, porque é um momento de atividade física, muitas vezes a mãe está treinando e o pai está na biblioteca com a criança, ou vice-versa, ou nas práticas corporais, como yoga, tai chi, que acontecem aos domingos de manhã, a mesma coisa. E há também a participação das crianças juntos, em algumas atividades isso é possível. Então, já cansei de ver a mãe praticando yoga e a criança está ali junto, está brincando um pouquinho. Então, a gente faz de tudo para que esse ambiente seja acolhedor para todo mundo. Acho que só pegando um pouco o gancho que a Lívia comentou, a essência, assim, né? Acho que a gente tem um olhar, né, para as infâncias, para a criança, num lugar de muita prioridade, muito cuidadoso. Só que a gente não esquece em nenhum momento que essas crianças, elas estão com algum adulto, o pai, ou a mãe, ou algum cuidador. Então, falando aqui, por exemplo, na proposta do clube, e isso se aplica a todas as outras atividades, a gente está considerando também esse adulto. Então, isso que é bacana, porque você tem algo ali que você pode escolher, mas se de repente aquela proposta não está funcionando no dia, a criança está ali querendo pular em cima do pneu, tem também. E aí você vai transitando entre esses espaços, né? E voltando na questão da carteirinha especificamente, assim, esses espaços eles são abertos, independente se você tem uma credencial plena, uma atividade, ou se você não tem. O SESC ele é aberto. O que vai diferenciar é que se você é um trabalhador do comércio, você é o público prioritário das nossas atividades. Então, para um show, você vai ter um valor menor do que uma pessoa que vai pagar, tem a plena inteira e... Meia. Isso. A meia estudante que dá na mesma, Sim. né? Então, é só uma questão da gente priorizar, né, o trabalhador do comércio em função de outras pessoas que não trabalham diretamente no comércio, mas que podem acessar da mesma forma. Então, acho que são essas duas categorias, a plena e a credencial atividades.
Mas independente de você ter uma delas, você pode aproveitar. É para todo mundo. Exato, acho que né? isso é válido reforçar, né? É. Porque às vezes essa questão de ter a carteirinha pode ser, de repente, algo, será que eu posso mesmo ir? Eu não tenho a carteirinha. Na dúvida, Pode. vai. Pode. Lá a gente tem a central de atendimento que você pode buscar essa informação com mais profundidade. Olha, eu sou uma pessoa que trabalha no comércio. Como que eu posso fazer minha credencial plena? E lá sempre tem alguém para você tirar dúvida, né? Você Exatamente. chega, já tem alguém ali, né? Sim, Para orientar caso você chegue perdido, né? E exatamente. também acho que vale reforçar que às vezes você pode ser dependente, né, do seu Uhum. companheiro, da companheira que trabalha no comércio e aí a carteirinha é para toda a família, os seus pais também. Então tem vários caminhos. O mais importante é começar a frequentar o SESC, Exatamente. e aí vocês vão se informando sobre essas partes mais administrativas. Eu fiz essa pergunta propositalmente, né? Para, de verdade, enfatizar mais uma vez que o SESC é de todo mundo, fazendo valer até aquilo que eu falei na abertura, que o critério é democratizando a política de acesso, ou seja, é para todo mundo ter acesso ao SESC. É isso. Então, acho que foi um dos propósitos da gente convidar vocês para esse podcast, além de falar da programação, é dizer, olha, você pode, Lívia pode, a Márcia pode, Matheus pode, todo mundo pode ir ao SESC, porque com certeza alguma coisa ali vai te agradar. Por falar em agradar, eu adoro livro. Quem assistiu outro episódio sabe disso. Eu tenho como levar um livro para casa? Vocês vendem livros lá? Ou emprestam livro? Como é que é essa política lá dentro? Ai, ótima pergunta essa. A gente faz empréstimo de livros. Eu vou falar bem objetivamente, depois eu volto, né? O público geral pode emprestar até 5 livros Nossa. por 14 dias. Esses livros, eles podem ser renovados quantas vezes for preciso, desde que não haja uma reserva para aquele livro. Então, se é um livro que está muito procurado, a gente deixa na reserva, e aí no momento que você for devolver, se tiver uma reserva, a gente passa para quem está na reserva e você também pode entrar na reserva. Se não tem reserva, você pode renovar e ficar com ele o período que você está fazendo a leitura. Então, é isso, né? A gente faz esse empréstimo domiciliar, a gente não vende livros. A gente tem, sim, uma curadoria, né, de compra de acervo. Então, a gente está frequentemente colocando lançamentos, livros infantis, tem um olhar bem especial, literatura adulta também, romances, né? O nosso principal acervo ali é de literatura brasileira. A gente tem biografias também. Tem alguns livros da própria edição, das edições Sesc, né? Então, todos esses livros que estão lá, a gente está agora por volta de 5.000 livros, o nosso acervo. Então, todos esses livros estão lá, disponíveis para qualquer pessoa levar para casa e fazer a leitura. Só precisa passar lá no balcão, colocar lá um nome completo, um e-mail, fazer um cadastro rápido para poder emprestar esses livros. Legal. Eu queria falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu queria mandar um beijo pro Rafa, que é o assessor Eu ia do falar Sesc, mesmo. porque ele é Obrigada. maravilhoso. Obrigada, Rafa. Mas tá começando, tá? A gente vai incomodar muito você ainda. Mas com certeza. Eu já incomodo, faz muito tempo já. Mas eu queria muito falar, por que eu falei do Rafa? O Rafa, ele sempre atualiza a gente sobre a programação do Sesc. Mas, por exemplo, estou no meio do mês querendo levar minha filha no fim de semana. Onde que eu encontro a programação do Sesc? A divulgação sempre acontece pelo portal, e aí você pode buscar a programação de todo mês. E semanalmente, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, também sai a programação dos destaques, os momentos que vão vender os ingressos. Acho que vale a pena reforçar que, por exemplo, para os espetáculos de teatro, as crianças não pagam. Os cursos voltados para as crianças são totalmente gratuitos até os 12 anos. Os espetáculos infantis também, gratuitos para crianças até 12.
Então, tanto nas redes sociais quanto o portal do Sesc Jundiaí, vocês conseguem acessar a nossa programação. Vou deixar o endereço. Pode. É www.sescsp.org.br/Jundiaí. Isso para acessar a nossa programação. Vou deixar também o endereço para acessar a biblioteca. Por favor. O nosso sistema de biblioteca ele é diferente do final, né? É www.sesc.com.br/bibliotecas, porque você acessa a rede de bibliotecas do Sesc Brasil. Aí é só filtrar lá, se você quer pesquisar só o acervo de Jundiaí, coloca lá Jundiaí e aí você vai estar pesquisando o nosso acervo. Você ia completar? Desculpa. E eu queria falar um pouquinho dos cursos permanentes, que eu acho que vale a pena, né? Falar das atividades que acontecem também no contraturno escolar. Então, tem o Curumim, que é um projeto, né, de educação, um programa de educação não formal, voltada para as crianças de 7 até 12 anos. E as crianças passam a tarde toda, pode ser de terça e quinta, ou de quarta e sexta. Agora, em agosto, a gente está com algumas vagas abertas. E aí as crianças entram às 2h30 e fazem uma série de atividades, brincam muito, porque a gente valoriza muito esse brincar, aproveitam a biblioteca, então uma vez por mês eles vão até a biblioteca para retirar livros, para ler, para fazer alguma atividade também mediada, então tem um espetáculo, às vezes, de teatro voltado para as crianças do programa permanente, eles passam pelo atendimento da odontologia. Está incluso também o lanche, então as crianças não pagam nada, é totalmente gratuito esse programa, e saem às 6 horas da tarde. Tem também o esporte criança, que aí é dividido um pouquinho mais por faixa etária, o de 3 a 6 são 50 minutos de duração, de 6 a 10 eu acho que já é também 2h30, é um período maior, que também está incluso o lanche de manhã e à tarde, tem várias opções. O esporte também tem de 10 a 12, que aí é um momento em que começa a focar um pouquinho mais nas modalidades esportivas. Eu destacaria que o Sesc é o lugar do contato com o esporte enquanto participação. Aquele esporte que a gente quer que as crianças levem para a vida toda, não entra nesse espaço do esporte tão competitivo. Então, a ideia é oferecer a maior quantidade de modalidades e experiências esportivas para que isso entre num hábito, né, da vida desse adulto, num hábito saudável. E também aí a partir de 12 a 16 anos, que tem o esporte jovem, e o Juventudes. O Juventudes também funciona no contraturno escolar, de terça e quinta, das 14h30 às 17h30, com várias atividades muito parecidas aí, né, do ponto de vista cultural, as experiências de troca, as relações. Então, quando a Mari trouxe que o Sesc é um lugar de encontros, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, a gente acaba tendo a possibilidade de conviver com pessoas que não estão no nosso dia a dia, assim, da escola, daquele ambiente de trabalho. Então, a gente fala que o Sesc fura essa bolha, a gente vai encontrar pessoas diferentes, ter relações diferentes, e são nessas relações que a gente cresce, né? Evolui. Então, esse público jovem, a gente tem cada vez mais focado, né? Para ter esses encontros dentro do Sesc Jundiaí, seja através da música, da arte, da literatura, do esporte, da convivência, né? Dos jogos. Então, a gente percebe que o espaço de tecnologias e artes é um espaço em que os jovens gostam muito, se interessam muito, e aí a gente também prima muito pela qualidade desse acesso à tecnologia. Então, não é a tecnologia por si só, mas que conteúdo que a gente consegue trazer, né? Qual a intencionalidade daquele contato com a tecnologia. Então, fora as atividades extras, né, do Sesc. Então, tem, por exemplo, o Clube da Corrida e o Clube do Pedal, que tem uma regularidade de encontros, e os passeios. Então, eles vão, né, esse grupo vai para fazer passeios na região aqui de Jundiaí, sai para conhecer parques. Então, tem uma série de atividades
Também ia falar um pouco do trabalho social com idosos, porque é um público muito Ativo, fiel. né? É verdade. Tem, por exemplo, as oficinas focadas nesse público, tem um encontro também mensal com esse grupo de idosos, com as mais diversas temáticas. A gente também percebe nos cursos voltados à prática esportiva, como a hidroginástica, tem um público grande, o esporte para idosos. Então, é um espaço aberto aí para todas as idades. De 0 a 80 anos. Pode parecer que a gente saiu do público, mas tem muitas avós Sim, muitas no Mães de Jundiaí. que cuidam dos filhos. Então, não saímos do tema, não. E mostra muito claramente que a programação é do tamanho do Sesc. Vocês já passaram, já perceberam, prestaram atenção no tamanho do Sesc? É mais ou menos o que Você essas meninas... conhece o Sesc inteiro do jeito que a gente está falando aqui? A gente deu uma desvendadinha, fala a verdade. Quer complementar alguma coisa? Eu quero, quando vocês chegarem lá no Mães de Jundiaí e perguntarem o que tem para fazer em Jundiaí, lembra desse episódio. Vou assistir. Porque assim, o Sesc, eu tô aqui me sentindo culpada por não saber de tanta coisa que tinha aqui no Sesc. É verdade, eu vou muito a Santos e o Sesc, amo o Sesc de lá e fiquei muito feliz quando o Sesc chegou a Jundiaí, mas eu tenho uma confissão a fazer. Eu frequento muito mais o Sesc de lá, não olhem com essas caras, do que o Sesc daqui, porque quando eu vou para lá, eu vou para descansar, então aí eu tenho tempo, e aí eu entro no Sesc e não saio de lá. Aqui, sabe quando você vai... eu vou fazendo outras coisas e acabo deixando para segundo. Mas não, agora... Agora você viu tanto de coisa que a gente pode fazer aqui, né? A gente tem muita coisa para fazer em lá. Jundiaí, com certeza. Quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou tão bem que tá, Isso. é isso. Meninas, muito obrigada. Gostaria de saber se vocês querem incluir alguma outra informação sobre o Sesc Jundiaí. E, de verdade, eu espero que possa ter contribuído para que essas mães tenham conhecido um pouquinho, ainda que seja, desse espaço grande e cheio de programação. Eu acho que é só agradecer esse espaço para a gente falar um pouquinho do trabalho desenvolvido pelo Sesc, convidar as mães, avós, pais, cuidadores e cuidadoras, que a gente está de portas abertas aí para recebê-los. É isso, também quero agradecer o espaço e me colocar à disposição aí para conversar sobre livros, literatura, Sesc, tudo que a gente pode oferecer para o grupo Mães de Jundiaí. Que bom. Bem, Tô feliz. também. Dá pra ver, né? Redes sociais? Mães de Jundiaí em todas as redes sociais. O nosso episódio vai lá pro canal do YouTube do Novo Dia. Eu queria saber, para você deixar aqui nos comentários, qual lugar do Sesc que você mais frequenta? Excelente. Qual? Eu não preciso nem perguntar, né? É a biblioteca. É a biblioteca, né? Não tem jeito. Eu, se der uma chancezinha, eu fico lá sentada. Como é que chama aquele espaçozinho? Isso é muito curioso, porque a gente tem vários nomes fofos. Ninho, casulinho, Casula é espaçonave. É mesmo? Então, oficialmente é ninho, mas a gente aceita variações. Ninho eu gosto. E as crianças também, quero saber o que será que as crianças mais Opa, gostam. ó, 2 enquetes aqui que a gente quer Desvendar. que as mães cheguem lá na comunidade para responder, porque vai contribuir para a Com gente certeza. ter outras ideias para novas pautas para o episódio. E, respondendo a pergunta do início, o que é que, afinal de contas, tem o Sesc Jundiaí? Tem tanta coisa, ó. Você pode brincar, ler, você pode criar, você pode trocar, você pode aprender, você pode tudo, porque o Sesc Jundiaí é de todo mundo, é dela, é das meninas, é meu e é seu. Esse episódio termina aqui, a gente volta com outro semana que vem. Um beijo, tchau.